Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de progressão geométrica. Essa questão caiu no vestibular do Instituto Tecnológico Aeronáutico. Vamos lá? Um triângulo tem lados medindo 3, 4 e 5 centímetros. A partir dele, constrói-se uma sequência de triângulos do seguinte modo. Os pontos médios dos lados de um triângulo são os vértices do seguinte. Dentre as alternativas abaixo, o valor em centímetros quadrados que está mais próximo da soma das áreas dos 78 primeiros triângulos assim construídos, incluindo o triângulo inicial, é. E aqui tem 5 alternativas para você escolher qual que é correta, né? Bem, aqui nós temos uma figura, né, que é um triângulo 3, 4 e 5. Observe que esse triângulo aqui ele é retângulo, né? É um conhecido triângulo, caso de triângulo retângulo. E a partir dos pontos médios de cada um dos catetos e da hipotenusa, ele constrói outro triângulo. E assim sucessivamente, né? Vai dividindo os catetos e a hipotenusa ao meio, pegando os pontos médios e construindo outros triângulos. Até, e seguindo essa sequência, até ter 78 triângulos. Ele quer saber a soma da área desses 78 triângulos, tá? Bom, para entender um pouquinho melhor a solução, vamos rearranjar essa figura, tá? Fazendo coincidir aqui os ângulos retângulos, os ângulos de 90 graus. Observe que a área do primeiro triângulo é 3 vezes 4 sobre 2. A área do segundo triângulo é 3 sobre 2 vezes 4 sobre 2, metade, né? De 3 sobre 2 vezes 4 sobre 2, e assim sucessivamente até o triângulo 78. Então, a área do primeiro triângulo é 3 vezes 4 sobre 2, que é igual a 6. A área do segundo triângulo é metade de 3 sobre 2 vezes 4 sobre 2, que é um quarto da área do triângulo 1. A área do triângulo 3 é igual a metade de 3 sobre 4 vezes 4 sobre 4, que é igual a um quarto da área do triângulo 2, que é igual a 1/16 da área do triângulo 1. Observe que nós estamos formando aqui uma PG, né? De razão 1 quarto, em que o primeiro termo é a área do primeiro triângulo, né? A área do subsequente é um multiplicado pela razão 1 quarto, a próxima 1 quarto e assim por diante. Até o termo da área do triângulo 78. Tá? Ele quer saber a soma dos termos dessa PG aqui. Tá? Então, a PG em que o primeiro termo é a área do triângulo 1, número de termos 78 e razão 1 quarto. Explicando a fórmula da soma da área de termos da PG, nós temos que a soma dos n termos de uma PG é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1 sobre a razão menos 1. Para o nosso caso, né, nós temos 78 termos na PG, nós temos que o primeiro termo é 6, a razão é 1 quarto, n é 78, então é 1 quarto elevado a 78 menos 1 sobre 1 quarto menos 1. Ok? O que nós temos aqui, se a gente quiser calcular exatamente, nós temos um problema aqui, né? Porque é 1 quarto elevado a 78 é um número difícil de calcular, né? E então, para calcular exatamente isso aqui, vai ser difícil. Mas acontece que ele não pede o valor exato, ele pede um valor aproximado, ok? Então, para calcular o valor aproximado, nós vamos usar um truque, ok? Eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por menos 1 para facilitar a análise, tá? Então, vai ficar 6, que multiplica 1 quarto elevado a 78 menos 1 sobre 1 quarto menos 1, é igual a 6 que multiplica 1 menos 1 quarto elevado a 78 sobre 1 menos 1 quarto, tá? Observe que 1 menos 1 quarto a 78 é um valor muito próximo de 1, porque 1 quarto a 78 é um número da ordem de 10 a menos 47. Então, esse valor aqui é muito próximo de 1. Então, vamos fazer uma aproximação dessa soma aqui para 1. Com esse valor aqui, com 1 quarto elevado a 108, está valendo zero, tá? Então, nós vamos ficar com uma soma aproximada de 6 sobre 3 quartos, né? Dado que 1 menos 0 é 1, né? E 1 menos 1 quarto é 3 quartos, então essa soma aqui aproximada vale 8. Observe que essa aproximação ela é a maior, ou seja, na realidade, a soma dos 78, da área dos 78 primeiros triângulos, ela é menor do que 8, porque na realidade, isso aqui não é 1, isso aqui é um pouco menor que 1, tá? Então, a soma dos 78 primeiros triângulos é menor do que 8, tá?
Analisando aqui as alternativas, nós temos que a primeira alternativa aqui é 8, a segunda é 9 e as demais são maiores do que 8. Como a soma da área 78 primeiros triângulos é menor que 8, o que mais se aproxima do valor é a alternativa A, né, que é 8. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Valeu? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!